em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler exatamente isso que eu acabei de um pouco simplificar. A entrada triunfal de Jesus, meus irmãos, ela é citada e com muitos detalhes nos 4 evangelhos. Então, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão detalhar a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, a gente poderia estar lendo essa passagem em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Eu decidi ler em Lucas porque eu xará, estou brincando. Não tem nada a ver com isso, mas, enfim, senti no coração da gente estar lendo essa passagem no livro de Lucas. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia está aberta. Posso ler? A gente vai iniciar a leitura no versículo 28. Esse texto é um pouco extenso, porque a gente vai ler até o versículo 48. Tá bom? Então, são 20 versículos. Então, preste atenção já na leitura do texto. Já lendo, eu queria te convidar a buscar interpretar, tá bom? Trazer aí ao seu coração essas verdades. Eu creio que uma das partes principais do sermão é a leitura do sermão. Então, é a leitura das Escrituras, o Espírito já discutindo, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria e revelação para a gente já ser impactado por essas verdades. Amém? Depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe havia dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: porque estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram um jumentinho até Jesus, e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Quero ler novamente essa proclamação. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. 45. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito,
a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e a maioria do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Feche seus olhos, meu irmão, por favor. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós oramos e nos conectamos a Ti. Nesse momento que já lemos o texto que será ministrado, exposto nessa noite, nós apresentamos o nosso coração e pedimos a Ti que, com graça, o Senhor possa abrir os nossos olhos para a compreensão das Sagradas Escrituras. Senhor, sem a Sua graça, sem o Seu favor, nós somos incapazes de receber essas realidades eternas. E te pedimos, por favor, intervenha na nossa vida nessa noite, traz a nossa mente, que por vezes se coloca como, ó Deus, preocupada por vários problemas que estão em torno de nós. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a gente mergulhe nessas verdades, que a gente receba essa palavra, que essa palavra gere fruto nos nossos corações, que a gente reflita melhor a respeito dessa última semana, ao longo dessa semana, Senhor, que representa sua última semana do seu ministério público nessa terra. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mais uma vez eu queria ressaltar, esses são os últimos momentos de Jesus, encarnado como homem, embora ele continue encarnado, mas agora um corpo glorificado. Esses são os últimos momentos do ministério público de Jesus. Amém? Depois desse texto a gente vai ver Jesus ensinando questões proféticas a respeito da sua vinda. Nós vamos perceber orações, pujantes orações de Jesus, enfim, Getsemane, por exemplo. A gente vai ver a última ceia, a gente vai poder também refletir a respeito da crucificação e glória a Deus a respeito da crucificação de Jesus. Mas olhando para esse texto, e como eu te disse, o domingo de Ramos e a entrada triunfal de Jesus é um evento muito importante para o cristianismo, não só representa um nicho do cristianismo, talvez a gente vai ver isso mais latente na Igreja Católica. A gente vai perceber que eles celebram isso de forma mais enfática. A gente percebe em algumas igrejas tradicionais que eles celebram o domingo de Ramos, mas eu creio que também nós devemos olhar para esse acontecimento com os olhos muito atentos a respeito daquilo que Jesus realizou nesse momento da história. E essa história, meus irmãos, é a história de Deus a respeito da redenção do seu povo. A história que nós estamos refletindo aqui e agora é a história de Deus e de seu Cristo. É a história de Deus e do seu Filho. Amém? Olhando para o versículo 28, a gente percebe Jesus que estava subindo a Jerusalém. Jesus que sai de Betânia e vai caminhando, subindo a Jerusalém, e esta é uma das horas mais esperadas de seu ministério. Nós podemos olhar para essa subida de Jesus de Betânia a Jerusalém como um evento de máxima importância. Se nós olharmos no todo para os evangelhos, Jesus por 3 vezes ele vai falar a respeito dessa subida a Jerusalém, e sabemos que essa era a agenda da eternidade, essa era uma agenda dos céus, não era uma agenda da terra, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Zacarias, o profeta Zacarias, dizendo o seguinte, Zacarias 9:9: alegre-se muito, ó filha de Sião, exultem, ó filha de Jerusalém, eis que o rei vem até vocês, justo, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então, aquilo que Jesus realizara nesse momento
era algo já previsto e pré-anunciado pelos profetas. Jesus, passando por esse tempo, para ele não havia surpresa alguma, embora ele seja onisciente e presciente, sabia das coisas que aconteceria, mas Jesus, ele começa de forma pontual cumprir as profecias a respeito do seu martírio. Então, o Antigo Testamento está cheio de profecias messiânicas apontando para a entrega de Jesus na cruz e cumprindo-se aquilo que Zacarias disse. Versículo 9 do capítulo 9, não é surpresa. Jesus, sentado em um jumentinho, vai para Jerusalém. Chegou o momento, essa é a hora. Amém, irmãos? Você está comigo? Quando a gente olha para a entrada de Jesus em Jerusalém, a gente percebe que essa entrada ela é despretensiosa no sentido de ser discreta e também humilde, porque Jesus ele não adentra na cidade de Jerusalém empunhando uma espada nas suas mãos. Ele não adentra em Jerusalém acompanhado de um grande exército, sentado num cavalo branco lindo. Não, olhando para o texto, Jesus estava montado em um jumentinho, sinal de humildade. Então ele não veio como um conquistador político, mas ele veio como um redentor do seu povo, e isso contrasta e difere muito daqueles que eram conquistadores romanos. Nós sabemos que Roma mandava sobre os judeus, lançava o seu jugo sobre os judeus. Roma governava, o Império Romano estava sobre os judeus, sobre o povo de Jesus, sobre Israel. E diferente dos conquistadores, de um general romano, quando conquistava uma guerra, Jesus veio com muita humildade. Enquanto o general de Roma, quando vencia uma batalha, quando o imperador romano vencia uma batalha, ele voltava para Roma, montado possivelmente em um grande cavalo, que simboliza força, poder, com um grande exército, com seus apóstolos, porque, irmãos, apóstolos foi uma palavra que Jesus tomou para si, mas era uma palavra que já era usada. Quando o Império Romano ia conquistar uma região, eles venciam, os apóstolos, os mensageiros, iam à frente do rei e iam anunciando as cidades já conquistadas por Roma. O rei venceu, o rei venceu, o rei venceu, o rei venceu. E possivelmente os generais de guerra, o próprio imperador, adentrava a cidade de Roma em uma carruagem de ouro, com certeza com um grande exército, com certeza toda a multidão gritava o seu nome. E olhando para a história das guerras que Roma venceu, os prisioneiros que eles tomavam na guerra eram lançados às arenas para lutarem contra feras selvagens. Então, diferentemente de um general romano que vencia uma guerra, Jesus agora adentra em Jerusalém, assentado em um jumentinho. Isso tem um significado muito importante para nós, porque a missão de Jesus estava muito relacionada à paz e ao seu reino, que não é desse mundo, mas é um reino espiritual. Né? Você tem essa consciência de que o reino de Jesus é um reino espiritual. E olhando para Jesus e os acontecimentos que nós lemos nessa noite, a gente consegue perceber a sua onisciência ao mandar 2 dos seus discípulos irem ao encontro de um jumentinho. E o engraçado é que Jesus fala: se eles perguntarem para quê, diga que o Senhor precisa desse jumentinho. Jesus sabia que os discípulos seriam indagados, e os donos dos jumentinhos, o que eles perguntam? O que vocês estão fazendo? E aí eles respondem: o Senhor precisa disso. Até porque a fama de Jesus já estava se alastrando, porque Jesus começou, quando no início
o seu ministério. Jesus, ele realizava milagres, ele falava o seguinte: fala para ninguém não. Quando Jesus começa a caminhar para Jerusalém, sabendo que iria para a cruz, agora já não era assim não. E aí Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. E a fama dele já tinha se espalhado, irmãos. Amém? Você está comigo? Então olha a onisciência de Jesus. E aí a gente olha também para o domínio de Jesus. Porque se você tem um pouquinho de entendimento a respeito, né, de montaria, talvez se Rodolfo estivesse aqui hoje, Rodolfo entenderia muito bem que ele mexe com cavalo. O jumentinho que Jesus montou era um jumentinho a qual ninguém antes havia montado. Irmãos, você já teve a oportunidade de ver um cavalo, ou um jumentinho, ou uma mula que nunca ninguém montou, e é a primeira vez que alguém vai montar? Você já teve a oportunidade de ver? Eu lembro de um primo meu que montou a primeira vez um cavalo, e estava o meu tio agarrado no cabeça do cavalo, eu e meu primo. O cavalo jogou meu primo para o alto, ele virou um mortal no alto, bateu com a cara no chão, ele não sabia onde ele estava, porque o cavalo não era dócil, ele não era manso, ele não estava acostumado com alguém montando nele. E aqui a gente percebe não só a onisciência de Jesus, mas o seu domínio. Porque ele monta em um jumentinho que ninguém montou. O jumentinho se comporta como um servo. Amém? Então a gente percebe nesse episódio a onisciência e o domínio de Jesus. E como eu disse anteriormente, o reino de Jesus está envolvido com a paz. Possivelmente, não é exatamente isso. Jesus não era o Messias que Israel estava esperando. Não era. Israel esperava um Messias terreno. Os sonhos de Israel a respeito do Messias não eram aqueles apresentados por Jesus. Israel esperava um Messias que viria combater o Império Romano. Alguém que viria com toda a sua força, levantaria o povo de Israel para militar contra os romanos, e a gente percebe isso na postura de Pedro, cortando a orelha de Malco, e entre outros eventos, porque até mesmo os 12 que caminhavam perto deles esperavam isso de Jesus. No domingo retrasado eu tive a oportunidade de expor as Escrituras e falei com vocês da falsa expectativa da multidão a respeito de Jesus. Então o reino de Jesus está altamente relacionado com essa paz, com um reino que é espiritual. E ele vai falar isso nesse texto, mais para frente a gente vai falar melhor desse momento, desse texto que a gente leu. Mas Jesus veio trazer a paz entre os homens e a paz entre os homens e Deus. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Você consegue perceber isso, irmãos? Quando a gente olha para o texto que a gente acabou de ler, a gente percebe a celebração de um povo, porque o texto vai dizer que com muita alegria, havia júbilo, eles louvavam em alta voz pelos milagres que Jesus havia fazido. Como exemplo de Lázaro, que a fama de Jesus se alastrou de uma forma muito grande. Se a gente olhar para esse evento em João, que é o capítulo 12, no capítulo 11, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então a fama de Jesus já tinha chegado em Jerusalém, e é por isso que quando Jesus é recebido, a multidão que já o acompanhava, mas a multidão que estava em Jerusalém se unem e cantam o quê? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Perceba, o tema é paz, paz no céu e glória nas maiores alturas.
A gente olha o livro de Lucas e um fato curioso é que no capítulo 2, versículo 14, olha o que acontece: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. No anúncio de que Jesus viria à terra, é glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Mas agora o povo recebe Jesus e diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus e paz no céu. O Evangelho de Lucas começa com paz na terra e termina o ministério público de Jesus falando a respeito de uma paz no céu. Amém? Glória a Deus. Então, o ministério de Jesus tem envolvimento com essa paz com Deus, porque em Jesus nós fomos reconciliados, para com Deus. Agora nós temos acesso a Deus. Romanos capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas também nós temos a paz que é de Deus. São duas diferentes paz. Agora nós temos um relacionamento onde temos paz com Deus, mas também nós temos a paz de Deus. Filipenses, a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, que guarda o coração. Então, esse é o ministério de Jesus, um rei humilde, que veio reconciliar a humanidade com o Pai e veio reconciliar os homens. Não há mais muro que nos separa. Deus é um Deus de reconciliação, o Filho é de reconciliação também. Olhando para o verso, especialmente 40, a gente percebe que nessa história que a gente acabou de ler, a gente percebe a resistência, porque os fariseus, antes que Jesus adentre no templo, os fariseus eles tentam impedir como uma cartada, ou talvez a sua última cartada, porque a gente percebe que os fariseus eles acompanham Jesus em toda a trajetória, e eles entram entre a multidão e Jesus e pedem: Jesus, peçam para que os seus discípulos se calem. Peçam para que os seus discípulos se calem. Os fariseus não se deleitavam nos ensinos de Jesus, não viviam para a glória de Deus e pedem para que Jesus repreenda a multidão que cantava Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os fariseus pedem, mas Jesus repreende os fariseus dizendo: se eles se calarem, as pedras clamarão Hosana. Se eles se calarem, as pedras clamarão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus rompe os fariseus e quando Jesus olha para Jerusalém, tem algo que me impressiona bastante, porque ao olhar para Jerusalém, isso é um grande paradoxo, Jesus chora. Jesus entra em um tremendo choro profundo, porque enquanto Jesus está chorando, a multidão está jubilando, irmãos. Enquanto a multidão, em tremendo júbilo e alegria, está dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, 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 o Cristo está chorando. E se você for olhar no grego, essa expressão de choro de Jesus, não é qualquer choro, irmãos, mas é um choro adicionado a um soluço. É um choro profundo, irmãos. Não é somente um escorrer das lágrimas, mas é um choro de dor, um choro copioso. Irmãos, quantas vezes Jesus chorou?
Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou possivelmente no Getsemane, em sua oração, sangrando, suor, sangue. E Jesus chora porque ele olha para a cidade de Jerusalém. Está comigo, irmãos? E por que eu choro, irmãos? Por que você acha que Jesus chorava naquele instante quando ele olhava para Jerusalém? Porque, pensa comigo, porque quando Jesus olhava para Jerusalém, ele encontrava diversos motivos para chorar. Porque principalmente ele vai dizer, e foi aquilo que a gente leu, eles eram ignorantes a respeito do tempo da visitação de Deus. Pela ignorância de Jerusalém, do povo judeu, por não terem entendido o tempo da habitação de Deus. Olha o texto que o texto vai dizer. E é interessante que existe um ar de Deus, de Jesus, que é Deus. Se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Esse ar, irmãos, não é um ar qualquer. A gente vai ver os profetas falando essa expressão, ou Isaías vai dizer, se descesse os céus, se rompesse os céus. E aí aqui Jesus, como profeta, está dizendo, lamentando, se vocês soubessem hoje o que é preciso para conseguir a paz. E no finalzinho desse evento, versículo 44, vai dizer, não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio visitá-los. Jerusalém não tinha reconhecido o tempo que Deus estava com eles, porque Jesus, irmãos, é Deus. É Deus encarnado. Outros motivos que fazem Jesus chorar, soluçar, chorar copiosamente, é porque quando Jesus olha para o templo, ele vê a religião. E tudo ocorrendo de forma diferente ao seu verdadeiro propósito, ao motivo da existência. Ele diz que fizeram do templo um covil de salteadores, o esconderijo daqueles que vendiam a fé. Havia mais religiosidade do que conhecimento a respeito de Deus. E é por isso que ele está dizendo, se vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz. Então, irmãos, é a entrada triunfal, mas é muito paradoxal, isso pira minha cabeça, é algo muito diferente, porque enquanto se celebrava, Jesus está chorando. Havia lágrima nos olhos do Messias. Irmãos, eu não tinha parado para perceber a riqueza desse detalhe, até hoje de tarde. Enquanto todo mundo está ali, hosana ao Filho de Deus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, todo mundo celebrando, Jesus chora. E ele chora porque ele sabe que esse louvor é superficial. Ele chora porque ele sabia que a multidão que no domingo de Ramos, na entrada triunfal, estava gritando hosana. No final da semana posterior, gritaria crucifica. Então Jesus, ele sabia o que iria acontecer, sabia a motivação daqueles que o seguiram. Porque, irmãos, não se enganem, por vezes a gente idolatra Jesus e peca, porque a gente olha para Jesus e espera que Jesus seja um ídolo que a gente formou no nosso coração, mas Jesus não é o ídolo que você está formando no seu coração. Às vezes nós olhamos para Jesus e esperamos aquilo que ele não é.
E foi isso que o povo de Jerusalém fez. E foi por isso que das bocas de Jesus saiu: ah, se vocês soubessem. Vocês não sabem. Vocês estão redondamente enganados. Vocês têm falsas expectativas no coração. Vocês não entenderam que vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês não entenderam o real propósito e motivo de eu estar aqui. O que vocês cantam, vocês não são capazes de sustentar na segunda-feira. Vocês vão abrir mão daquilo que vocês estão cantando agora. Vocês cantam agora Hosana, mas é superficial demais. Segunda-feira vocês gritam: crucificam! Crucificam! Livra-nos, Senhor. Livra-nos da falsa expectativa a respeito de Ti, Senhor. Amém. Amém. Jesus precisa nos livrar dessa falsa expectativa a respeito deles, irmãos. Sabe? Pecamos contra Jesus, irmãos. Pecamos quando esperamos dele aquilo que ele não veio fazer. Pecamos quando nos aproximamos dele e tentamos, ou esperamos dele bens materiais e suprir questões que, embora ele seja um pai bondoso, ele não tem a ver nada com isso, sabe? Pecamos demais. Misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia de nós, porque por vezes descobrimos um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Esperamos de Deus um Deus que não é o Deus da palavra. Misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia de nós. Olhando para o choro de Jesus, irmãos, o choro de Jesus não tem a ver com a dor que ele enfrentaria, porque ele não estava chorando por ele, mas ele chorava pelo povo que estava cego. Jesus não estava chorando pela dor que ele passaria, irmãos. Ele não estava chorando porque ele ia para a cruz. Ele chorava porque o povo estava cego. Ele tinha compaixão de um povo besta. Estava esperando um Jesus cheio de ideologias humanas. E ele estava preocupado com as coisas do alto. Ele se preocupava em obedecer ao Pai. Jesus não chorou por ele. Jesus estava chorando pela cegueira de Jerusalém. Essa cidade que assassinava seus profetas. Olha para um texto que Lucas, no capítulo 23, versículo 28, e a gente tem a certeza disso, porque Jesus caminhando para a cruz estava muito mais perto da sua entrega e martírio. Jesus disse às mulheres rendidas ao pranto: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Chorai por vocês mesmos e pelos seus filhos. Jerusalém era conhecida como, na verdade, o significado do nome de Jerusalém. Ele é conhecido como a cidade da paz. Se você buscar e dar um Google aí, Jerusalém é conhecida como cidade da paz, que não conheceu, reconheceu ou enxergou o príncipe da paz. A cidade da paz que não reconhece o príncipe da paz. Olhando mais à frente, na história que a gente leu, Jesus agora ele começa a acusar no templo e expulsa
tanto os que vendiam, quanto os que financiavam o comércio da fé. Jesus entra com o chicote em suas mãos e parece que Jesus perdeu a compostura, mas não. Jesus encheu o seu coração de zelo, porque ao olhar para o templo, que era para ser a casa de oração, era para ser conhecido como a casa de oração, agora virou covil de salteadores. E Jesus, ele não só expulsa aqueles que vendiam, mas também aqueles que financiavam a falsa fé, o falso evangelho. E perceba nas palavras de Jesus, a minha casa, porque ele era Deus e tinha zelo pela sua casa. Então ele está dizendo: a minha casa foi transformada por vocês como covil de salteadores. Vocês tiraram o propósito real da casa do meu pai, da minha casa, que era para ser chamada casa de oração. É necessário uma faxina espiritual, porque a razão para que o templo estava naquele momento para existir ou ter o seu propósito já não era mais o que acontecia. O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Amém? Amém. E olhando para o fim, dos textos que nós lemos, de Lucas 19, de 28 a 48, eu queria falar a respeito de uma esperança escatológica distorcida e o cuidado que a gente deve ter. Terça-feira a gente comentou muito isso daqui, que o discípulo de Jesus precisa muito fazer autoanálise no nosso coração, para a gente entender as coisas do alto e não se enganar. Por vezes a gente tem uma falsa esperança escatológica, a nossa escatologia ela está distorcida, infelizmente. O problema de Jerusalém não era o cativeiro de Roma. Enquanto o povo achava que o problema era Roma, o problema não era Roma, o problema era pecado. Jesus veio redimir um povo e tirar o jugo do pecado. Enquanto os judeus acreditavam que o problema era Roma, sua escatologia estava desvirtuada, porque o problema de fato era o pecado. Amém? E assim, não deixei de propósito a palavra hosana, a expressão hosana, no final, para nós comentarmos e refletirmos a respeito dela, porque talvez você não saiba o que significa hosana, mas quando o povo ali cantava a Jesus, assentado em jumentinho, erguendo ali ramos de palmeiras, lançando suas vestes ao chão, e Jesus era aclamado pelo povo judeu, eles declaravam hosana. E o significado de hosana é salva-nos, ou nós rogamos para que nos salve, ou melhor, salva-nos, Senhor, depressa, ou salva-nos agora. É uma súplica de salvação. Então o povo estava pedindo: Jesus, salva-nos. Salva-nos agora de quem? De Roma. Não é isso? Não era a expectativa do povo judeu? Eles diziam: hosana, hosana, hosana. Nos salva dessa ideologia política, dessa ideologia humana. Nos salva de Roma. Enquanto o clamor, o combustível para esse clamor deveria ser: salva-nos de mim mesmo, salva
de pecar contra o Senhor. Salva-me da minha iniquidade. Salva-me das minhas debilidades. Você consegue se enxergar nessa cena, irmão? Sim. O hosana que sairia dos nossos lábios nesse momento seria o quê? Salva-nos desse governo que está sobre nós, municipalmente falando, ou federalmente falando, porque o problema do Brasil é o Lula e o PT. Que a nossa esperança está nessas coisas. Porque o nosso coração está tão politizado que nossa esperança está nisso. Porque se nosso coração está politizado e a nossa esperança é essa, trava a boca, não grita hosana não. Mas se a sua esperança está somente em Cristo, não em ideologias políticas e humanas, mas em Cristo, aumente o som da sua voz, grite hosana, hosana, salva-nos agora, salva-nos depressa. É uma súplica de salvação. Venha nos salvar, porque o nosso pecado tem ferido a tua santidade, Deus. Me salva da minha condição deplorável. Salva-me porque eu peco contra ti deliberadamente. Salva-me, Jesus. Salva-me porque o meu pecado, eu maquino ele antes. Me salva, Jesus. Me salva. Amém. Amém, irmãos. Amém. O problema não está nos palácios. O problema está no meu e no seu coração. Essa é uma mensagem do Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho que é tão importante para Deus, seu Filho e o Espírito Santo. O Evangelho ele faz duas coisas. Ele te salva e ele te condena. A pregação do Evangelho, irmãos, é salvação e condenação. Quando nós estamos aqui proclamando o Evangelho, ele está salvando, mas ele também está condenando. Diante dessa verdade, a gente precisa de um coração humilde, se render a esse Rei humilde e declarar: Senhor, salva-nos, salva-nos depressa, salva-nos agora. Nós precisamos de salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a mensagem desse domingo que vamos ao nosso coração, irmãos. Que tanto hosana, que ele venha fazer parte da nossa liturgia como igreja, sabe? Da nossa doxologia, quando cantamos a Jesus, a gente cante canções que proclamem hosana, mas que a motivação do nosso coração não seja a motivação do povo que estava em Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas. Mas que de fato a gente entenda que nós precisamos de salvação. E o meu problema e o seu problema não está no outro, não está nas circunstâncias, nos lugares. O nosso problema está em nós. A gente precisa se arrepender. Irmãos, todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós. Amém? Amém. Feche seus olhos nesse momento e faça uma oração a Jesus. Eu não vou orar a respeito dessas coisas, mas você vai fazer sua oração de forma individual. E no meio da sua oração, clame isso. Hosana, Senhor. Hosana, me salva. Me salva dessa condição. Dentro